Durante os séculos 9 e 10, a Era Viking estava em pleno vigor em toda a Europa Noroeste. Enquanto os dinamarqueses atacavam a Inglaterra e a França, os ataques nórdicos transformaram a Irlanda em um campo de batalha quase perpétuo. Os vikings dominaram portos como Dublin, Limerick e Wexford, estabelecendo fortalezas poderosas e centros comerciais prósperos. A escravidão era o maior negócio e os nórdicos vasculharam a Irlanda em busca de cativos para suprir seu comércio. Em resposta, os reis da Irlanda se tornaram mais militantes, seus vários clãs mais unidos sob o Alto Rei que levaria a luta aos vikings. Os nórdicos tinham a velocidade de seus dracares, enquanto os irlandeses contavam com a surpresa e a emboscada. Hoje no Real Crusades History, exploraremos a história da Era Viking na Irlanda, desde a primeira invasão à ilha de Rathlin, em 795, até a épica Batalha de Clontarf, em 1014, na qual o Alto Rei da Irlanda, Brian Burrowg, enfrentou as forças do rei nórdico de Dublin, Sigtryg Silkbeard. Junte-se a nós! O historiador John Haywood escreveu que poucos lugares sofreram mais nas mãos dos vikings do que a Irlanda. Por cerca de 2 séculos, invasores nórdicos capturaram inúmeros irlandeses para suprir seu comércio de escravos. Apesar dos vikings terem estabelecido algumas fortalezas duradouras na costa irlandesa, eles nunca conquistaram grandes territórios. Em parte, isso se deveu à naturalidade do poder político na Irlanda. A Irlanda talvez tenha sido a região mais dividida na Europa medieval inicial. Existiam na ilha cerca de 150 pequenos reinos e cerca de uma dúzia de super-reinos. Esses reinos, chamados de Tuatha, eram mais povos do que territórios, grupos de parentesco extensos ou clãs. À frente estava o rei, um homem de linhagem sênior responsável pela prosperidade e segurança de seu povo. O rei tinha um papel como legislador, juiz e comandante militar. A riqueza era medida em gado e terra a serem protegidos pelo rei. As famílias livres deviam ao rei tributo de gado e colheitas, bem como serviço militar. Reis de clãs menores também podiam dever tributo ao grande rei, que por sua vez poderia dever o mesmo ao alto rei, ou Ri Hoirash. O poder real de um grande rei estava em sua habilidade de comandar a lealdade dos reis clientes. A lealdade entre os reinos era sempre instável. Um rei capaz e ambicioso poderia se tornar um grande rei construindo uma forte confederação de clãs, mas ele poderia facilmente perder tudo para outro chefe guerreiro empreendedor. Porém, até o século VIII surgiram algumas confederações bastante resilientes. Os mais poderosos eram o clã Enail do Norte, que dominava o nordeste de Ulster, e o Enail do Sul, que dominava Meath. Essa falta de autoridade centralizada e a vigorosa competição belicosa entre os clãs criaram enormes problemas para os vikings, empenhados em conquista permanente. Os vikings que atacavam a Irlanda eram principalmente noruegueses. Eles chegaram na Irlanda pelas Ilhas do Norte e Hébridas. 795 é o ano do primeiro ataque nórdico registrado na Irlanda, quando os vikings saquearam o mosteiro em Heshrú, a moderna ilha de Rathlin. Em 798, os nórdicos atacaram a ilha de São Patrício, apreendendo gado e destruindo o santuário de Doshana. Por volta de 1830, frotas de cerca de 50 a 60 navios chegaram para ataques mais sistemáticos. O norte evitava a acidentada costa montanhosa do oeste da Irlanda, preferindo, em vez disso, atacar a costa leste mais populosa e rica. Eles começaram a usar rios irlandeses, como o Shannon, para saquear os muitos mosteiros ricos da ilha. A Irlanda foi o berço do cristianismo nas Ilhas Britânicas. A ilha era cristã desde o século V, e foram os monges irlandeses que espalharam a fé pelo norte da Grã-Bretanha. Por séculos, os mosteiros irlandeses floresceram, cercados por cidades e vilas prósperas. Um cronista do século VII escreveu isso sobre a comunidade que surgiu em torno do mosteiro de Kildare. Nenhum homem precisa temer qualquer adversário mortal ou qualquer reunião de inimigos, e quem poderia contar as variedades de pessoas que se reúnem lá em incontáveis multidões de todas as províncias?
Alguns vêm pela abundância de suas festas, outros, em má saúde, vêm em busca de cura, outros vêm simplesmente para assistir as multidões passarem. Essas palavras foram escritas antes do início da Era Viking na Irlanda. As comunidades irlandesas não recuavam de uma luta, mas devido à velocidade dos navios nórdicos, os vikings frequentemente escapavam antes que uma força pudesse se mobilizar para confrontá-los. O terror dominava os monges nos mosteiros, que oravam por tempestades para expulsar os nórdicos dos mares. Nas margens de um comentário sobre gramática latina, um monge do século IX do mosteiro de São Gaulo escreveu: O vento está feroz esta noite, agitando os cabelos brancos do mar. Não temo nenhum viking selvagem cruzando o mar principal. Mas logo, os vikings não vieram apenas como invasores, mas como conquistadores. Em 839, uma frota liderada pelo senhor da guerra Thorgil, o Diabo, chamado de Targishas pelos irlandeses, subiu o rio Ban até o lago Neag. Thorgil estabeleceu um acampamento fortificado na margem do lago, em vez de saquear e partir. Os nórdicos ficaram por 3 anos, saqueando o centro de Ulster todos os verões. Esta foi a primeira base costeira viking já estabelecida. Os irlandeses os chamavam de Longfords. Os nórdicos estabeleceram-se permanentemente na Irlanda. Isso permitiu que eles expandissem suas operações de invasão, mas também os privou de sua mobilidade. Esses fortes eram vulneráveis a ataques. Em 840, Thorgil o Diabo saqueou o importante mosteiro de São Patrício em Armagh, na Irlanda do Norte. Aqui era o centro exato da vida espiritual da Irlanda, o local da morte e sepultamento de São Patrício. Ao longo dos anos, o local se transformou em um grande complexo de escolas, comunidades monásticas e mercados. Muitos reis irlandeses guardavam seus tesouros reais em São Patrício, esperando que o santo protegesse suas riquezas. Os mosteiros costumavam ser repositórios de objetos valiosos, como centros legais. Itens usados em promessas, como broches, eram mantidos dentro de suas paredes, assim como muitos objetos sagrados como vasos de altar, capas de livros e relicários. O ataque de Thorgil foi devastador e solidificou sua reputação entre os irlandeses como o mais diabólico dos chefes nórdicos. De acordo com as fontes, Thorgil liderou pessoalmente o assalto, cortando monges e estudantes. Seus vikings destruíram os altares, abriram os túmulos e os relicários. Nos é dito que o próprio Thorgil até realizou um sacrifício a Odin no que restou do altar principal na catedral. O saque obtido foi tão imenso que Thorgil retornou 2 vezes no mesmo ano. Após seu último ataque, ele queimou o mosteiro até o chão. Thorgil, o Diabo, era diferente de qualquer um dos anteriores invasores vikings da Irlanda. Lars Brownworth especula que seu objetivo era nada menos que a conquista de toda a ilha. Em 841, na costa leste da Irlanda, ele estabeleceu um Longfort em um local defensável com uma excelente baía. O local era conhecido pelos moradores como as Piscinas Negras, Dublin. Thorgil cercou sua fortaleza com uma grossa parede de terra e paliçadas de madeira. Em 844, ele liderou sua frota pelo Shannon até Loch Ree, onde ergueu outra fortaleza. A partir daí, ele realizou grandes incursões pelo Grande Midlands. Mas, em 845, Thorgil foi morto por Mael Sitnail, o rei irlandês de Meath. O clérigo galês Gerald de Wales, escrevendo séculos depois, conta uma história fantástica sobre como isso aconteceu, embora não haja certeza. Gerard afirma que Thorgil enviou uma mensagem para Mael Taishnal exigindo a mão de sua filha em casamento. Mael Taishnal concordou, mas em vez disso, enviou um grupo de jovens imberbes disfarçados de sua filha e suas criadas. Quando a noiva e suas companheiras foram levadas até Thorgil, os jovens tiraram seus disfarces e mataram o chefe viking e seus guerreiros. Mais vitórias irlandesas se seguiram. Os Anais de Ulster mencionam 4 batalhas em 848, onde os irlandeses derrotaram os vikings, que tiveram perdas significativas.
Os guerreiros irlandeses raramente faziam prisioneiros, preferindo coletar cabeças inimigas, um antigo costume celta. Em 849, Miles Sacknell capturou e saqueou Dublin. Isso fez muitos colonos nórdicos partirem em busca de saques mais fáceis. Porém, as coisas mudariam de novo em 1853, quando dois irmãos noruegueses, Olaf e Ivar, chegaram a Dublin com sua própria frota. Juntos, esses irmãos garantiriam Dublin para os noruegueses e estabeleceriam o reino viking de Dublin. A era viking na Irlanda estava longe de acabar. Em 853 foi o próximo ano decisivo na história da era viking da Irlanda. Naquele ano, dois irmãos noruegueses, Ivar e Olaf, assumiram o controle de Dublin, expulsando os dinamarqueses. Juntos, os irmãos se tornaram reis conjuntos de Dublin, transformando-a de um posto avançado de invasão para um verdadeiro centro de poder. Tradicionalmente, Ivar tem sido identificado com o lendário Ivar, o Desossado, filho do mais famoso e elusivo viking Ragnar Lodbrok. A existência de Ragnar é questionada pela maioria dos historiadores. John Haywood chama as tentativas de identificar Ivar com Ivar, o Desossado, de pouco convincentes. Lars Brownworth diz que, ao contrário de Thorgil, o diabo Ivar e Olaf não estavam interessados em subjugar toda a Irlanda. Em vez disso, eles queriam estabelecer Dublin como base comercial e trampolim para invasões nas Ilhas Britânicas. Os pequenos reinos irlandeses que pontilhavam o interior da ilha eram muito belicosos e numerosos para os nórdicos conquistarem, mas a partir da costa, um reino viking poderia ser defendido e enriquecido. Dublin se tornou um dos portos mais prósperos do início da Idade Média no Ocidente. Estava bem conectada com os centros comerciais da Noruega, Inglaterra e territórios francos, e era um ponto de parada principal para os vikings que partiam para o Atlântico Norte. Os longos portos de Limerick, Waterford, Wexford e Cork também se tornaram mais movimentados e ricos. Olaf e Ivar procuraram aproveitar as divisões políticas dentro da Irlanda. Eles forjaram uma aliança com Kerval Magdulenga, rei de Austraik, no sudeste da Irlanda contra o Alto Rei, Moll Shacknell. A história deste período não se resume a irlandeses versus vikings. Vikings fizeram alianças com alguns irlandeses e lutaram entre si. Irlandeses lutaram contra irlandeses. Não era incomum que dois lados opostos contivessem tanto irlandeses quanto vikings, ou mesmo a prole de uniões entre vikings e irlandeses. Nesse sentido, a aliança entre o rei de Osrich e os vikings de Dublin foi selada por um pacto de casamento. Olaf pode ter se casado com uma filha de Kerval. Ele provavelmente foi batizado primeiro, apesar dos nórdicos aceitarem o batismo por motivos políticos sem adotar de fato a fé cristã. Após uma temporada de campanha conjunta, Kerval, Olaf e Ivar invadiram o reino de Meath de Moll Shacknell em 859. Contudo, Kerval logo chegou a um acordo com o rei de Meath e abandonou seus aliados nórdicos. Olaf e Ivar se voltaram para outro rei irlandês, Eyfindleif, o rei norte de Ichnil de Ulster. Após a morte de Moll Shacknell em 862, Olaf e Ivar romperam com Eyfindleif para apoiar Lorcan MacCattal, sucessor de Shacknell. Contudo, Lorcan se arrependeria de sua associação com os nórdicos. Em 863, Olaf e Ivar cometeram um ato quase sacrílego em solo irlandês reverenciado. Os dois irmãos saquearam os montes funerários neolíticos de Knott, no rio Boyne, buscando tesouro. Isso provocou a ira em toda a Irlanda. O rei A foi rápido em castigar seu rival Lurcan como um aliado dos ladrões de túmulos. Em 864, Ai capturou e cegou o Sr. Khan,
forçando-o a abdicar. Sem aliados irlandeses, Olaf e Ivar invadiram a Escócia pelo Mar da Irlanda. Eadh Finlaysh agora era o Alto Rei. Ele aproveitou a chance para saquear e exterminar o Longfort nórdico em Ulster. Ele venceu os nórdicos na batalha em Lough Foyle e retornou com 240 cabeças de inimigos. Então, o aliado de Eadh, o rei Kensig de Loics, atacou e destruiu a fortaleza fronteiriça de Olaf em Clondalkin, a meros 5 milhas de Dublin. Esses eventos expuseram as vulnerabilidades do reino costeiro nórdico diante do motivado e poderoso Alto Rei. Esperando se recuperar desses contratempos, Olaf fez uma aliança com o sul de Aenil e Leinster. Esta aliança foi decisivamente derrotada na Batalha de Shilliniri em 6 de setembro de 868, apenas 3 anos antes de Alfredo, o Grande, e seu irmão Ethelred conquistarem sua primeira grande vitória contra os vikings da Inglaterra em Ashdown. Entre os mortos estava um dos próprios filhos de Olaf. Olaf jurou vingança. Em 869, ele lançou um grande ataque contra Armagh, saqueando a cidade e o complexo do santuário e levando consigo cerca de 1000 prisioneiros. Foi um golpe devastador para o rei Ei, suposto protetor do mosteiro. Com os cofres cheios de saques, Olaf e Ivar lançaram mais ataques através do Mar da Irlanda. Eles saquearam Strathclyde 2 anos seguidos, retornando com muitos cativos. Em 872, Olaf e Ivar novamente saquearam as terras de seu antigo inimigo, o rei de Meath. Mas em 873, Ivar adoeceu e morreu. Em 875, Olaf morreu em batalha contra o rei Constantino I da Escócia. Sem uma liderança forte, Dublin nórdica ficou politicamente instável. Novamente, os vikings dinamarqueses enfrentaram os noruegueses pelo domínio da cidade. Halfdan, governante de York e um dos comandantes do grande exército pagão que aterrorizou a Inglaterra, parece ter tomado e governado Dublin por um tempo. Os irlandeses diferenciaram entre escandinavos dinamarqueses e noruegueses. Os dinamarqueses eram chamados de pagãos escuros, enquanto os noruegueses de pagãos claros. Mais uma vez, os noruegueses se aliaram a Afingliat, que derrotou Halfdan e colocou um dos filhos de Ivar no trono de Dublin. Mas após uma série de reis ineficazes, Dublin enfrentou um renovado desafio irlandês em 902. Carval MacMurcan, rei de Leinster, e Moll Finier, rei de Berga, lideraram seus exércitos em um ataque de pinça pelo norte e sul. Houve uma batalha feroz. Os vikings resistiram desesperadamente, mas os irlandeses venceram. Os nórdicos fugiram em seus navios, a maioria buscando refúgio no Danelau da Inglaterra, regiões governadas pelos dinamarqueses. Foi uma vitória monumental para os irlandeses. O domínio viking em Dublin acabou por enquanto. Assim, concluiu-se a primeira era viking da Irlanda. Os irlandeses destruíram a maioria dos longports nórdicos. No entanto, Dublin, Wexford, Waterford, Cork e Limerick perduraram como cidades permanentes. Todas usufruíam de um bom porto. Vestígios do original Longport Viking em Dublin foram encontrados. Locais de sepultamento nórdicos, rebites de navios e até restos de uma rampa defensiva. O local original pode ter sido próximo ao castelo de Dublin, perto da Piscina Negra, de onde a cidade tira seu nome em inglês. Após a derrota dos vikings no fim do século IX, Dublin seguiu em expansão. É certo que os nórdicos deixaram a Irlanda nesse período, indicando que já havia uma população irlandesa significativa em Dublin durante o primeiro período viking. A principal mudança trazida pelos vikings foi o comércio.
Antes dos nórdicos, Dublin não era uma cidade comercial, nem a moeda era difundida. Foram os vikings navegadores que conectaram Dublin aos centros comerciais em York e Duderstad. Mas a Irlanda pré-viking não era pobre, com inúmeros vasos religiosos de ouro e prata demonstrando a riqueza dos mosteiros irlandeses do início da Idade Média. Os mosteiros eram mais que comunidades de monges. Cidades surgiram ao seu redor e reis, buscando a proteção dos santos e suas relíquias, estabeleceram residências nos locais monásticos mais importantes. No entanto, não era o ouro ou a prata que mais atraía os invasores vikings, eram os próprios irlandeses. A Irlanda medieval inicial era lar de uma população robusta e geralmente bem nutrida. Cerca de 500 mil de pessoas habitavam a Irlanda no início do século IX. Invernos suaves, verões frescos e chuvas consistentes permitiam que a grama crescesse o ano todo, para que o gado e as ovelhas pudessem pastar durante o inverno. A pobreza extrema afetava uma minoria. Epidemias de gado às vezes causavam fome, mas raramente. Carne era facilmente encontrada. Antes da chegada dos vikings, a guerra não envolvia a venda de cativos para a escravidão. O saque geralmente se resumia ao roubo de gado, mas os nórdicos elevaram o sofrimento e a tragédia humana da guerra com seu apetite implacável por escravos. Conforme os vikings se tornavam mais um poder entre os reinos irlandeses, os próprios reis da Irlanda começaram a vender seus prisioneiros de guerra aos comerciantes de escravos vikings. O comércio de escravos no início da Idade Média era um grande negócio, e os vikings, com seus excepcionais navios, talvez fossem os mais empreendedores mercadores de escravos da época. Os cativos sortudos foram resgatados por parentes, mas os demais foram vendidos no exterior. A Inglaterra anglo-saxônica e os reinos francos tinham comércios de escravos ativos, mas os vikings preferiam os preços mais altos obtidos no rico Império Bizantino e nos califados árabes. A maioria dos cativos irlandeses provavelmente acabou na Escandinávia ou nas cidades opulentas da Espanha muçulmana ou do norte da África. John Haywood questiona a ideia padrão de que os vikings beneficiaram a Irlanda ao abri-la para os mercados comerciais mais amplos do mundo medieval. É verdade que os vikings trouxeram muitos novos mercados para a Irlanda, mas considerando que a escravidão foi o maior negócio introduzido pelos nórdicos, como Haywood coloca, é improvável que as vítimas do comércio de escravos fossem tão otimistas sobre os benefícios do comércio viking. Os materiais de fonte fornecem poucos detalhes sobre os destinos das vítimas do comércio de escravos viking. No entanto, sobrevivem duas incríveis contas sobre homens capturados por escravizadores vikings. A primeira é uma conta da vida de São Findan. No século IX, a irmã de Findan foi capturada por invasores nórdicos. O pai de Findan o enviou para negociar um resgate com os vikings. No entanto, assim que Findan chegou, os vikings o capturaram e o escravizaram também. Ele foi mantido acorrentado no navio dos nórdicos por 2 dias sem comida ou água. Por fim, os vikings concluíram que capturar alguém disposto a pagar resgate era desvantajoso, pois desestimularia outros a fazerem o mesmo. Os vikings libertaram Findan e sua irmã. Logo depois, Findan se viu em outro lugar atacado por vikings, mas o santo se escondeu atrás da porta de uma cabana. Demonstrando a frequência das invasões nórdicas na Irlanda do século IX, Findan teve o azar de ser capturado em um terceiro encontro com os vikings. Ele foi vendido como escravo. Após ser negociado várias vezes, Findan estava em um navio rumo à Escandinávia. Durante um encontro com piratas, Findan ajudou a tripulação a combatê-los. Como recompensa, o capitão removeu os grilhões dos escravos. Durante uma parada em Orkney, Findan escapou pulando do navio. Após uma longa jornada, o santo irlandês chegou a Roma. Por fim,
ele findou seus dias como monge em um mosteiro suíço, onde um confrade registrou sua vida logo após seu falecimento. A segunda conta é mais divertida. Morgad, um homem com esposa e filha, foi capturado pelos vikings e levado para Northumbria. Aqui, os escravizadores nórdicos o venderam para um convento, mas o astuto Morgad acabou seduzindo muitas das freiras que o compraram. Quando os locais perceberam que o escravo Morgad havia desonrado o convento, eles o puniram, deixando-o à deriva em um barco sem remos por suas transgressões. Felizmente, Murchat foi resgatado por vikings que passavam em seu navio. Os vikings levaram Murchat à Alemanha, onde o venderam a uma viúva rica. Aparentemente, ele era um pouco galanteador, pois seduziu essa viúva também. As aventuras de Murchat prosseguiram. Ele voltou para a Irlanda e se reuniu com sua família. Ele encerrou sua carreira lecionando gramática latina. É difícil saber quanto de história está contido nessas histórias. Segundo John Haywood, a maioria dos escravos não teve a mesma sorte de Findan e Murchad. Porém, a fuga não era tão rara, e muitos escravos acabaram sendo libertados. Milhares de irlandeses escravizados trazidos para a Islândia foram posteriormente libertados e viraram arrendatários. No início do século X, aventureiros escandinavos haviam conquistado e governado áreas significativas da Inglaterra, Escócia e França. Contudo, foram expulsos da Irlanda. O governo centralizado dos principais reinos anglo-saxões da Inglaterra permitiu aos nórdicos conquistarem e governarem territórios substanciais. Derrote o rei e seu exército e você será o novo poder. Na Irlanda, havia unidades de poder pequenas demais para os vikings conseguirem uma presença substancial em grandes extensões de terra. Muitas vezes era complicado até mesmo firmar um tratado de paz. Paz com um chefe irlandês não garantia paz com outro. Não se deve subestimar a habilidade de luta dos irlandeses medievais. Muitos reis de pequeno porte podiam reunir uma força de cerca de 300. Isso bastava para lidar com uma pequena invasão viking. A cooperação entre reis irlandeses poderia gerar exércitos consideráveis. No entanto, a maioria dos invasores nórdicos estava melhor equipada do que seus oponentes irlandeses. Um viking de posses moderadas tinha uma cota de malha e um elmo de ferro. Os irlandeses frequentemente portavam apenas lanças e pequenos escudos redondos denominados bucklers. Para compensar essa desvantagem, os irlandeses optavam por emboscadas e ataques rápidos em vez de batalhas campais. Os irlandeses, provavelmente armados, tinham vantagem ao atacar um grupo de invasão viking que viajava pelo interior da Irlanda. Podiam atacar repentinamente e dominar os nórdicos, depois desaparecer na selva ao redor. Uma invasão bem-sucedida deixava os nórdicos vulneráveis, pois estavam cansados e sobrecarregados com cativos e saques. Os irlandeses costumavam rastrear e atacar os vikings cansados de batalha, enquanto eles tentavam empacotar e carregar os espólios. Em toda a Irlanda, as construções humanas ofereciam pouca proteção contra os ataques nórdicos. Milhares de pequenos fortes anelares estavam espalhados pela Irlanda. Os reis supremos tinham fortalezas de pedra bastante substanciais, como o Greenern de Ailech de Donegal, a principal base do norte de Ainel. Esta fortaleza tinha paredes de pedra com 15 pés de altura, que continham uma área de cerca de 75 pés de diâmetro. Reis antigos tinham fortes mais simples, protegidos por uma parede de terra e paliçadas, medindo apenas 30 pés de diâmetro. Essas construções abrigavam a moradia do líder e poucas edificações menores. Por cerca de 40 anos, a Irlanda ficou praticamente livre de invasões vikings. Nesse período, os nórdicos estavam muito ativos na Inglaterra e França. Mas no início do século X, os anglo-saxões e os francos estavam cada vez mais vitoriosos em seus esforços contra os temidos nórdicos.
Mais uma vez, a Irlanda tentou comandantes vikings empreendedores. Curiosamente, a Segunda Era Viking da Irlanda começou com uma batalha entre chefes nórdicos concorrentes. Em 914, Ragnald, um neto de Ivar, o ex-rei de Dublin, derrotou um comandante viking rival em uma batalha marítima na costa da ilha de Man. Ragnald então estabeleceu um longport em Waterford, no sudeste da Irlanda. Os nórdicos estavam de volta. A Segunda Era Viking da Irlanda começara. Em 917, Sihtric One-Eyed, irmão de Ragnhild, tomou Dublin. Isso foi um desenvolvimento alarmante para os reis da Irlanda. O alto-rei, Niall Glundulf, montou uma coalizão para expulsar os vikings de Dublin mais uma vez. Os Anais dos Quatro Mestres lembram o alto-rei fazendo o seguinte discurso na manhã da batalha: quem desejar um chefe malhado e uma espada de serra infligindo feridas e uma lança verde para ferir miseráveis, que vá cedo pela manhã para tudo limpar. No entanto, a Batalha da Ponte da Ilha provaria ser uma vitória decisiva para Sihtric, o Caolho. Durante esta batalha, 6 reis irlandeses foram mortos, incluindo o próprio alto-rei Niall. Lars Brownworth a chama de a maior derrota já infligida aos irlandeses pelos nórdicos. A vitória garantiu que Dublin permaneceria uma fortaleza viking, mas a guerra continuaria. Nos anos seguintes, os nórdicos continuaram a restabelecer sua presença nas cidades litorâneas irlandesas. Em 922, Thorir Helgason restabeleceu o Ealdin Viking de Limerick, e os nórdicos tomaram Cork e Wexford. Assim como na primeira era viking da Irlanda, os nórdicos não tentaram uma conquista em larga escala, focando em manter pequenas, mas bem fortificadas bases costeiras. Dublin dominava a maior região conhecida como Dublinshire, que se estendia ao longo da costa desde Wicklow no sul até Skerries no norte, e tão para o interior quanto Leixlip, Salmon Leap em Old Norse no rio Liffey. Mas os Vikings não se estabeleceram além de Dublin e seus arredores imediatos. O sempre prático e impiedoso Sihtric evitou o interior da Irlanda. Com uma visão tipicamente escandinava, Sihtric enxergava o mundo como uma série de pontos no mar, em vez de um conjunto de massas terrestres. Segundo Lars Brownworth, os Vikings podiam navegar pelos mares e governar um reino que abrangia portos na Inglaterra e na Irlanda. Com Dublin assegurada, Sihtric deixou seu reino irlandês nas mãos de seu primo Guthfrith e navegou para York. York já havia sido governada pelo irmão de Sihtric, Ragnald, que havia como uma possessão da família. Lá, Sihtric foi aceito como rei. Sihtric passou os próximos 6 anos expandindo e consolidando o domínio viking em toda a Nortúmbria. Enquanto isso, Guthfrith governava Dublin com mão de ferro. Ele imediatamente lançou extensas incursões de escravos por toda a Irlanda. Em novembro de 921, ele saqueou Armagh. Curiosamente, Guthfrith poupou os edifícios monásticos e os monges. Não há certeza se Guthfrith se converteu ao cristianismo. Seja como for, Guthfrith sofreu o destino clássico dos chefes vikings vitoriosos. Enquanto voltava para casa carregado de saques, Guthfrith foi emboscado por Mir Shatash, dos mantos de couro do norte de Ignaí. Foi um desastre para os vikings. Durante a batalha, Mir Shatash perdeu sua vida, mas seus homens saíram vitoriosos. Utrecht foi derrotada pesadamente. Isso foi um ponto de virada na Segunda Era Viking da Irlanda. Ao contrário da Primeira Era, os vikings não podiam atravessar a Irlanda sem encontrar séria oposição. Agora, os irlandeses estavam mais adaptados e adotaram algumas das táticas viking. Dali em diante, os exércitos irlandeses seriam uma grande ameaça para as invasões vikings.
Merhurtug das Capas de Couro venceu os nórdicos de Dublin na Batalha de Carlingford Lough em 925, capturando e decapitando 200 vikings. No ano seguinte, Merhurtug matou o filho de Guthrie, Halfdan, em batalha e sitiou o Longford em Lindochal. Os defensores nórdicos só foram salvos quando o próprio Guthrie chegou com uma força de alívio e o exército de Merhurtug recuou. Guthrie concluiu que Lindochal era indefensável e abandonou Longford. Um século de invasões vikings transformou a sociedade irlandesa. Os clãs irlandeses eram mais militaristas. Reis que derrotaram os vikings conquistaram a lealdade de outros monarcas. O poder dos soberanos ficou mais formalizado e territorial. Os sub-reis se tornavam mais parecidos com senhores territoriais para os soberanos, e os irlandeses adotavam táticas e armas vikings. Espadas e machados ganharam popularidade entre os guerreiros irlandeses. Antes da chegada dos vikings, queimar e saquear eram práticas quase desconhecidas na guerra irlandesa. Agora, os irlandeses adotaram essa tática, inclusive contra os próprios nórdicos. Entretanto, os monarcas irlandeses também utilizaram esse método bélico mais agressivo entre si. Em 927, Cedric o Caolho morreu. Seu parente Guthrie viajou para York para reivindicar o trono de seu reino ancestral. Contudo, a situação tinha se alterado na Inglaterra, com a ascensão dos anglo-saxões. O neto de Alfredo, o Grande, rei Æthelstan, consolidava seu domínio sobre grande parte da Inglaterra, incluindo a antiga lei dos danes dos vikings. Æthelstan derrotou e expulsou Guthrie. York foi tomada pelos vikings de Dublin. O reino marítimo estava se desintegrando. Ao retornar para Dublin, Guthrie governou lá até sua morte em 934. O filho de Olaf Guthrie precisou batalhar contra outros vikings para obter o direito de governar Dublin. Ele derrotou os vikings de Limerick em uma batalha em Loughrea em 937. Olaf agora era o rei viking supremo na Irlanda. Motivado pelo sucesso, ele planejou retomar o próspero porto de York e reerguer o reino do seu pai. Olaf fez uma aliança com Constantino I, rei da Escócia, e o rei galês Owen de Strathclyde, e se preparou para invadir a primeira Inglaterra. Max Adam observa que a frota que Olaf montou era surpreendentemente grande para o período. Adams conclui que o exército de Olaf deve ter sido incomumente grande para o século X, talvez contendo cerca de 8.000 homens. Olaf e seus aliados escoceses e galeses devem ter comandado uma força de cerca de 10 a 12.000 homens. Os vikings de Dublin dispunham de vastos recursos para empreender uma expedição tão audaciosa. Olaf pretendia reverter as conquistas da dinastia de Alfredo, o Grande, na Inglaterra. Vários historiadores consideram Æthelstan o verdadeiro fundador da Inglaterra. Educado por sua tia, a formidável filha de Alfredo, o Grande, Lady Æthelflæd de Mercia, e treinado em batalha ao lado de seu pai, o rei Eduardo, o velho, Æthelstan provinha de uma linhagem orgulhosa. Sozinho entre os reinos anglo-saxões, sua casa de Wessex sobreviveu e finalmente derrotou os vikings. Mas Æthelstan era mais que um rei guerreiro. Como Alfredo, o Grande, ele era devoto à lei, e mais textos legais sobreviveram do reinado de Æthelstan do que de qualquer outro rei inglês do século X. Æthelstan estava prestes a enfrentar um ataque viking tão perigoso quanto os enfrentados por seu avô. No verão de 937, Æthelstan estava com seu exército no sul da Inglaterra, quando soube que Olaf Guthrielsson, rei dos vikings de Dublin, liderava um exército de coalizão, devastando a Mércia. Dado o tamanho da coalizão nórdica, as apostas não poderiam ter sido maiores. As forças de Olaf espalharam caos e destruição por um vasto território. William de Malmesbury relata devastações constantes, pessoas sendo expulsas e campos incendiados. Eddleston tinha que agir de imediato.
Edelston, acompanhado de seu irmão Edmund, liderou um grande exército para o norte, visando contra-atacar o ataque de Olaf. Os dois exércitos se encontraram em Brunanburh. Assim começou uma das batalhas mais lendárias da Era Viking, imortalizada nos anais de Ulster e na crônica anglo-saxônica. Os dois exércitos avançaram em formação de muralha de escudos, posicionados frente a frente. A luta durou o dia todo. A crônica anglo-saxônica deixa um relato vívido e emocionante do evento. Neste ano, o rei Athelstan, senhor dos nobres, dispensador de tesouros para os homens, e seu irmão também, Edmund Atterling, ganharam com a lâmina da espada, glória eterna na batalha em torno de Brunhumber. Os filhos de Edward vestiram a muralha com escudos de madeira de tilha talhados por espadas marteladas. Seus inimigos pereceram. Os escoceses e nortistas foram condenados. O campo escureceu com o sangue dos homens, desde o momento em que o sol, esse glorioso luminário, a brilhante vela de Deus, do Senhor eterno, se moveu sobre a terra nas horas da manhã, até que essa nobre criação se pôs ao entardecer. Ali, jaziam muitos homens e guerreiros do norte destruídos pelas lanças, atingidos por cima de seus escudos, e muitos escoceses também jaziam cansados, saciados da batalha. O confronto foi feroz. Ambos os lados sofreram baixas graves, mas os anglo-saxões venceram o dia. A coalizão de Olaf desmoronou. Os anais de Ulster oferecem um relato breve, mas poderoso da batalha. Uma grande, lamentável e horrível batalha foi cruelmente travada entre os saxões e os nórdicos, na qual vários milhares de nórdicos, que são incontáveis, caíram. Porém, o rei Olaf escapou com alguns seguidores. Muitos saxões caíram do outro lado, mas Ethelstan, rei dos saxões, obteve uma grande vitória. A vitória anglo-saxônica em Brunanburh teve um grande impacto na Irlanda. Mahurtig das Capas de Couro aproveitou a derrota de Olaf, saqueando Dublin em 938. No entanto, quando Edelston morreu em 939, Olaf tentou novamente restaurar o reino marítimo de sua família. Ele conseguiu tomar e governar York por um tempo, mas morreu logo depois em 941. Mesmo com a restauração de Olaf, o domínio nórdico em York permaneceu ameaçado pelo poderoso reino anglo-saxão. Com Olaf morto, seu primo, Olaf Sihtricsson, tornou-se rei de York. Seu irmão, Blochra Guthrsson, tornou-se rei de Dublin. Blochra mostrou-se um comandante feroz. Para contrapor as invasões de Blochra, um hertug dos Mantos de Couro reuniu um exército irlandês contra os nórdicos em Glastlehorn. Na batalha seguinte, os vikings venceram. E o rei Mehertug foi morto. Walker foi demitido online 5 dias depois. Os irlandeses lamentaram a morte de Mehertug. Ele foi um rei bem-sucedido e valente que muitas vezes prevaleceu sobre os nórdicos. Os anais de Ulster o chamam de Hector do Oeste e lamentam que sua morte deixou a terra dos irlandeses órfã. A morte de Mehertug uniu os irlandeses, ansiosos para honrar o sacrifício heróico do rei de Ailash. Em 944, Congalashnoba se tornou o grande rei da Irlanda e logo começou a vingar as recentes vitórias nórdicas. Ele invadiu e saqueou Dublin, causando centenas de baixas entre os nórdicos. O desastre para os vikings foi tão sério que Blochra fugiu para o exílio. Os nórdicos foram derrotados e expulsos de York pelos ingleses. Olaf Sihtricsson fugiu para Dublin. Olaf assumiu o poder em Dublin, mas morreu em batalha com Congoluc em 948. Godfred, outro dos filhos caolhos de Sihtrix, virou o novo rei de Dublin. Godfred começou seu reinado com extensas invasões, como de costume. Ele saqueou o centro da Irlanda em 951, pilhando cerca de uma dúzia de mosteiros irlandeses, incluindo Kells.
Os Anais de Ulster dizem que 3.000 homens foram levados como cativos para Dublin, além de imensas quantidades de gado, cavalos, ouro e prata. No entanto, os Anais relatam, com satisfação, que o julgamento divino se seguiu. Epidemias de disenteria e lepra se espalharam por Dublin. O rei Godfred estava entre os mortos. Ficou cada vez mais claro que os vikings da Irlanda estavam entrando no que Lars Brownworth chama de um período de relativa fraqueza. Isso atraiu a atenção de outros nórdicos empreendedores com interesse em York. Um desses era Eric Bloodaxe da Noruega, um ícone da era viking. Um dos cerca de 20 filhos do primeiro rei da Noruega, Harald Fairhair, Eric se mostrou um guerreiro e conquistador nato. Aos 12 anos, ele deixou o lar para uma década de invasões francesas na costa báltica. O rei Harald se deleitava com a coragem de Eric e o declarou seu herdeiro. Isso desagradou os muitos irmãos mais velhos de Eric. Eric assassinou 2 irmãos com um machado em meio à violência que se seguiu. Quando 2 irmãos contestaram o testamento paterno, Eric reprimiu brutalmente o desafio. Esse fratricídio pode ter rendido a Eric o apelido de Machado Sangrento, embora alguns afirmem que o apelido só surgiu no século XII. Eric tornou-se rei da Noruega, mas seu reinado foi breve. Ele governou com a mesma impiedade que lhe rendeu sua coroa. Um dos irmãos sobreviventes de Eric, Hakon, o Bom, ganhou o apoio dos plebeus e os Jarls tomaram o trono e expulsaram Bloodaxe para o exílio. Porém, Eric não se abalou com seu infortúnio. Ele rapidamente retomou uma vida de pilhagem e saque. Com seu crescente sucesso, ele ganhou seguidores e conquistou a coroa de York. No entanto, Eadred, o novo rei anglo-saxão da Inglaterra, jurou eliminar o domínio nórdico em York de uma vez por todas. Com a bênção de Edred, os escoceses invadiram a Nordúmbria. Enquanto isso, o rei inglês marchou para o norte com seu exército, ameaçando punir os nortúmbrios se não expulsassem Bloodaxe. Isso funcionou. Os nortúmbrios perseguiram Eric e seu séquito para fora da Inglaterra. Eric Bloodaxe seria o último rei nórdico independente de York. Em 955, o Reino da Inglaterra havia absorvido permanentemente York e os territórios que compunham a Danelaw. A Danelaw, ocasionalmente unida a Dublin Viking, durou cerca de 100 anos. A imagem de uma espada em um pene de prata cunhado durante um dos lutos de Eric Bloodaxe, chuvas violentas, comemora adequadamente a era viking de York. O sonho de um reino marítimo viking unindo Dublin e York morreu. Sempre foi uma possibilidade remota. Navegar de Dublin a York pelo Mar do Norte era uma jornada marítima perigosa, desafiando até o viking mais experiente a manter ingleses e irlandeses afastados. Ao contrário da maioria dos anteriores governantes nórdicos de Dublin, Olaf Sihtricsson evitava invasões regulares. Ao invés disso, ele focou em navegar pela conturbada política dos reis rivais da Irlanda. Através do casamento, Olaf se uniu às aristocracias guerreiras irlandesas. Olaf era de fato um cristão, tendo aceitado o batismo como parte de um tratado com o rei Edmund da Inglaterra, irmão do renomado Ethelstan. Primeiro Olaf casou-se com Dunleith, irmã do alto rei Domnall y Niall, que reinou de 956 a 980. Após a morte de Dunleith, ele se casou com Gornflaths, filha do rei de Leinster, Murhad mac Finn. Durante seu reinado, Olaf lutou com seu sogro, o alto rei Domnall, e vários reis de Leinster. Após a morte de Domnall, seu enteado Mal Sheshnal mac Domnall tornou-se alto rei em 980. Mal Sheshnal sentia pouco amor pelos vikings de Dublin. Em 975, ele queimou um bosque sagrado dedicado a Thor fora da cidade.
Olaf queria testar o poder do novo Alto Rei. Em 980, ele formou uma coalizão que incluía forças viking da costa escocesa e das Hébridas. As tropas de Mal Shechnal uniram-se às forças irlandesas de Leinster e Ulster. Os dois lados se encontraram no Morro de Tara, um antigo monte funerário, local da Pedra do Poder e o assento tradicional dos Altos Reis da Irlanda. A Batalha de Tara resultou em uma vitória decisiva para Mal Shechnal e uma derrota esmagadora para Olaf. Esta batalha, não a de Clontarf depois, foi a derrota decisiva dos nórdicos na Irlanda. O filho mais velho e herdeiro de Olaf morreu na confusão e o exército viking se dissolveu. Maur Shechnal sitiou Dublin aproveitando sua vantagem. Após 3 dias, a capital de Olaf se rendeu. Maur Shechnal extraiu um pesado tributo dos cidadãos, enquanto Olaf fugiu para o exílio. Mas Olaf não fugiu para uma fortaleza viking vizinha. Em vez disso, ele se tornou um monge em Iona, onde morreu. Em parte, se foram os dias em que invasores nórdicos como Thorgil o Diabo desfiguravam mosteiros. Os nórdicos irlandeses existiam dentro dos quadros políticos, culturais e religiosos da época, tanto que um viking de Dublin derrotado terminou seus dias em um mosteiro gaélico. Novamente, um rei irlandês governou Dublin, mas desta vez tomando-a de um governante nórdico ao menos nominalmente cristão, ligado por matrimônio às principais dinastias irlandesas. De fato, Mal Shechnal nomeou como seu vassalo, para governar por ele em Dublin, o próprio filho de Olaf por Dunleith, Jarnar Airni. Jarnar, meio-irmão do Alto Rei, incorporou a fusão de tudo que era nórdico e irlandês. Seu pai foi um prestigioso aventureiro e conquistador viking, e sua mãe, filha de um alto rei irlandês. Seria assim que a segunda era viking da Irlanda terminaria, com invasor e invadido se fundindo? A vitória de Moel Shechnal na Batalha de Tara encerrou a corrida de Dublin como uma potência dominante e independente. A partir daí, os nórdicos não tiveram mais poder autônomo na ilha. Em vez disso, eles manobraram entre os reis briguentos da Irlanda. Os dias em que senhores da guerra ferozes como Thorgil, o Diabo, pareciam prestes a dominar a Irlanda inteira, já passaram faz tempo. O veredito de Tara estabeleceu Mal Shechnal como governante supremo da Irlanda. Meath agora detinha firmemente o cargo de Alto Rei. Uma ameaça periférica perturbadora incomodava a dinastia de Meath. Os reis de Munster do sudoeste rural. Dizia-se que a casa real de Munster tinha habilidade para vencer os vikings. O fim da era viking na Irlanda geralmente é associado ao maior rei da dinastia Munster, Brian Boru, que reinou de 978 a 1014. A vida e a carreira de Ryan atingiram um status lendário na mentalidade irlandesa. A ascensão ao poder de Brian Boru começa como uma boa epopeia. Como filho mais novo, Brian provavelmente nunca esperava ser rei. Ele era um dos 12 filhos, nascido em uma dinastia de reis menores. Brian foi educado por monges em um mosteiro de Munster, onde aprendeu a tocar harpa. Anos depois, os irlandeses adotariam a harpa como símbolo nacional em homenagem a Brian. Os mosteiros irlandeses eram instituições sofisticadas, onde Brian aprendeu grego e latim. Ele apreciava especialmente os escritos de Júlio César, seu general predileto. Ele admirava a habilidade de César de desequilibrar inimigos e sua prática de memorizar planos de batalha para protegê-los de espiões. O irmão mais velho de Brian, Math Gammon, assumiu o trono de seu pai, Kensig MacLochan, rei dos Dalgash. O reino deles continha aproximadamente o moderno condado de Clare e devia tributo ao trono de Munster. Brian aprendeu sobre guerra desde cedo ao lado de Matt Gammon. Em 967, Brian e seu irmão lutaram contra Ivar e os vikings de Limerick, na Batalha de Solcat.
Os Dalgash derrotaram Ivar, impedindo sua expansão. No ano seguinte, Matt Gaiman e Brian capturaram e saquearam Limerick, executando todos os homens em idade de combate. Os demais cativos foram vendidos como escravos. Ivar fugiu para a Grã-Bretanha, mas retornou com a frota em 969 e recapturou Limerick. Por fim, em 972, os Dalgash venceram Ivar novamente, recuperando Limerick. Nos dois confrontos com os Vikings de Limerick, a família de Ryan obteve um progresso crucial. Por volta de 970, Matt-Gaman derrotou seu senhor Malmwad, rei de Munster, e tomou a fortaleza-chave de Cashel Rock. Cashel é uma fortaleza natural, uma colina de calcário traiçoeira que oferece uma visão dominante das planícies do condado de Tipperary. A rocha de Cashel se destaca no folclore irlandês. Segundo a lenda, um anjo apareceu diante de 2 porcariços no século V, dizendo-lhes que quem acendesse um fogo no topo da rocha de Cashel seria o rei de Munster. A dupla apressou-se para dar essa informação a Conall Cork, antigo ancestral de Malmois. Conall Cork rapidamente acendeu um fogo no topo do penhasco traiçoeiro. 6 décadas depois, São Patrício chegou à Irlanda. Enquanto batizava Angus, o rei de Munster, o báculo de São Patrício acidentalmente perfurou o pé do rei. Pensando que era tudo parte da cerimônia, o rei Angus sofreu em silêncio, um sinal da resistência e força dos reis guerreiros de Munster. Embora o santo não tivesse notado que havia ferido o rei, os espectadores notaram, e Patrício se perguntou por que mais ninguém queria ser batizado naquele dia. Quando Patrício percebeu o ocorrido, pediu desculpas, mas Angus respondeu que nenhum sofrimento o teria levado a interromper o recebimento do sacramento. Patrício batizou o rei de Munster em sangue. A rocha de Cashel havia sido ungida com o sangue do rei. O triunfo de Mahat-Gaman na rocha de Cashel carregava muita importância simbólica e prática. Munster era um dos reinos mais importantes da Irlanda, cobrindo todo o sudoeste da ilha, e sua captura teria feito do Dalgash uma grande potência. Mas antes que Mahat-Gaman pudesse consolidar sua vitória, Malmoad o matou e recuperou Cashel. Foi uma crise política crítica para o Dalgash. De repente, Brian Boru se encontrou rei do Dalgash. Suas habilidades logo seriam testadas. Expulso de Limerick em 972, Ivar fez da ilha Scattery sua nova base de operações perto da Foz do Shannon, um ponto de lançamento ideal para ataques ao Dalgash. Contudo, Brian Boru estava prestes a aplicar as lições de César, derrotando Ivar em seu próprio jogo. Aprendendo com os Vikings, Brian levantou sua frota e a levou para Scattery em 977. Pego de surpresa, Ivar foi derrotado e morto em batalha com as tropas de Brian. No ano seguinte, Brian vingou seu irmão, derrotando e matando Malmoin, o assassino. Brian Boru se tornou rei de Munster. Entre irlandeses e vikings, muitos odiavam ver o triunfo absoluto de Dalgash. Os rivais irlandeses de Brian se aliaram a Donoban dos Ifiend, que se uniu aos vikings remanescentes de Limerick, liderados pelo filho de Ivar, Harald. Esta coalizão irlandesa viking enfrentou as forças de Brian Boru no condado de Limerick em 978. Nesta batalha crítica de Caracum, Brian Boru obteve uma vitória decisiva. Tanto Dom Juan quanto Harald morreram na luta e sua coalizão desmoronou. Limerick se tornou o principal reduto dos Dalgas. Apesar de não deterem mais o poder na região, muitos nórdicos permaneceram como mercenários a serviço de Brian Boru, que os valorizava como guerreiros e marinheiros. Brian ampliou seu poder, tornando-se senhor supremo das tradicionais cidades vikings de Cork, Wexford e Waterford. Ele também agiu para afirmar seu domínio sobre Connacht e Leinster. O expansionismo ambicioso de Brian lhe rendeu a oposição de Mal Sheridan, o rei de Meath e senhor supremo de Dublin,
que ganhou o Alto Reinado em 980. Brian não recuou. Quase todo ano ele invadia Leinster, Meath ou Connacht. Ele enviou frotas Viking de Limerick para devastar as terras de seus inimigos irlandeses em Connacht e Meath pelo rio Shannon. Com essa poderosa combinação de ataques terrestres e navais, Brian provava ser o general mais eficaz de sua época. Finalmente, Donnchadh Mac Domhnall, o rei de Leinster, se submeteu a Brian em 996. Em 1997, Brian alcançou o prêmio máximo. Ele obrigou Marl Shacknell, alto rei da Irlanda, a reconhecer seu poder. Malchecknal manteria o alto reinado, dividindo o poder com Brian. Brian tornou-se o senhor supremo independente de toda a metade sul da Irlanda, incluindo Dublin. Na prática, a Irlanda agora tinha 2 altos reis. Mas a luta não acabou. O sucessor de Donnchadh para o trono de Leinster, Malmorda, uniu forças com Sitric Silkbeard em uma aliança contra Brian. Sitric era o filho do já discutido Olaf Sitricsson, o rei nórdico de Dublin, por sua esposa irlandesa Gormflaith, filha do rei de Leinster, Moshad MacFinn. A aliança entre Silkbeard e Malmorda representava um interesse comum das dinastias irlandesas e nórdicas. Sitric dificilmente pode ser considerado um típico invasor viking. Ele era tão cristão quanto Brian Boru, mas tanto Sitric quanto Malmorda acreditavam que Brian Boru era a principal ameaça ao seu poder. Em 999, Brian e Mal Shacknell lideraram seus 2 exércitos contra Sitric e Marmorda, prendendo os rebeldes em um estreito passo e quase os aniquilando. Sitric foi autorizado a manter seu governo em Dublin, mas teve que jurar lealdade a Brian. A vitória elevou ainda mais o status de Brian, que cada vez mais ofuscava o alto rei da Irlanda. Em 1002, Brian sentiu-se forte o bastante para tomar o alto reinado de Malchecknal. Essa humilhação rendeu a Brian a inimizade eterna de Malchecknal. O ex-alto rei contatou secretamente Sitric Silkbeard. A facção de Leinster também desejava a queda de Brian. Os inimigos de Brian se uniram para planejar a destruição total de Brian Boru, tramando seu próximo passo. Porém, Brian tinha outros planos. Em 1005, ele fez uma peregrinação ao local mais sagrado da Irlanda, o túmulo de São Patrício no mosteiro de Armagh. Lá, Brian colocou 20 onças de ouro no altar. Ele levou um escriba para assinar seu nome no livro de registros da catedral, Imperator Scotorum, imperador dos irlandeses. Essa era a visão final de Brian, unir a Irlanda como um único reino governado por um só rei. Brian se imaginava como esse rei. Os inimigos de Brian, incluindo os sub-reis irlandeses temerosos de sua ambição crescente, estavam determinados a impedi-lo. Em 1014, Cedric Silkbeard e seus aliados se sentiram fortes o bastante para agir. Para melhorar suas chances, Cedric convocou forças viking de fora da Irlanda. Sigurd, o robusto, Jarl de Orkney e um dinamarquês chamado Brodir chegaram a Dublin com uma considerável força nórdica antes da Páscoa em 1014. Sigurd, um viking clássico, lutou sob a bandeira do Corvo de Odin. Enquanto isso, Brian reuniu seus vassalos. Ele até tinha seus próprios aliados viking. O próprio irmão de Brodir, Ospark da Ilha de Man, juntou-se a Brian e liderou um contingente nórdico sob a bandeira de Boru. A história dos irmãos Brodir e Ospark, às vezes aliados, às vezes inimigos, é mais um fio intrigante nos anais da era viking. Talvez não seja surpresa encontrar 2 irmãos vikings apoiando lados opostos na batalha definitiva da Irlanda medieval. A Batalha de Clontarf é vista como o grande momento em que Brian Boru se opôs aos invasores vikings da Irlanda. Claramente foi um assunto muito mais complicado. Irlandeses e vikings se destacaram em ambos os lados. O sangue das dinastias irlandesa e viking corria nas veias de Sitric Silkbeard
que talvez fosse mais celta do que nórdico. Afinal, Clontarf não foi uma batalha para acabar com o domínio viking, mas sim para definir quem seria o Alto Rei da Irlanda. Foi um choque de interesses irlandeses concorrentes, cada qual usando seus próprios aliados vikings. A batalha ocorreu em Clontarf, a alguns quilômetros ao norte de Dublin. Os dois exércitos se encontraram em Sexta-feira Santa, 23 de abril de 1014. Nem Sihtric nem Brian lutaram pessoalmente no confronto. Sihtric ficou com a guarnição em Dublin, visando manter a cidade em caso de derrota. Das muralhas de Dublin, ele observaria a luta. Mesmo antes da batalha começar, isso não era um bom presságio para os rebeldes. Para alguns aliados, a ausência de Sihtric seria vista como falta de coragem. Ele pode até ter tentado adotar uma postura neutra para que pudesse se juntar ao lado vencedor. No entanto, os aliados restantes ainda estavam comprometidos com a luta. Brian, com cerca de 70 anos, estava velho demais para lutar pessoalmente. Ele ficou em sua tenda de guerra. Murad, filho e herdeiro de Brian, liderou pessoalmente o exército paterno. O tamanho exato dos dois exércitos é desconhecido. Historiadores estimam que Brian tinha cerca de 7.000 homens, enquanto o rei de Leinster e seus aliados nórdicos tinham por volta de 5.000. De qualquer forma, estudiosos concordam que Brian provavelmente tinha o maior exército. O grande exército de Brian certamente contribuiu para a cautela de Sihtric. A batalha iniciou formalmente com 2 campeões designados de cada lado em um combate individual. Homens caíram neste confronto inicial, então a verdadeira batalha começou. Os dois exércitos lutaram principalmente a pé. Cada lado ficou ombro a ombro com suas lanças levantadas e seus escudos se sobrepondo na tradicional formação de muralha de escudos. As linhas opostas se chocaram uma contra a outra, golpeando com espadas ou tentando esfaquear acima ou abaixo dos escudos inimigos. O resultado dependia de quem quebraria primeiro. Era uma forma de combate extenuante e exaustiva. O combate continuou durante todo o dia. Ainda assim, nenhum dos lados cedeu. Os rebeldes, com muito mais em jogo, lutaram ferozmente. Por um tempo, a coalizão de Leinster ganhou vantagem, mas à medida que a batalha se intensificava, o exército de Brian recuperou terreno, forçando seus inimigos a recuarem em direção à ponte sobre o pequeno rio. 2 netos de Brian caíram, mas os homens de Brian fizeram os vikings, sob Brodir, quebrarem e recuarem. Mas Sigurd, o robusto, agitando sua bandeira de corvo, os reuniu de volta à batalha. Este foi um gesto heróico que apelou aos instintos antigos dos vikings, que acreditavam que a vitória seria alcançada por qualquer um que segurasse a bandeira do corvo, embora ao preço da morte do portador. No clímax da batalha, as fontes retratam uma cena digna das antigas sagas nórdicas. Disse que o filho de Brian, Murshad, sentado em cima de um cavalo branco e empunhando uma espada em cada mão, matou 100 homens com seus próprios golpes. Finalmente, Murshad confrontou pessoalmente Sigurd. Com uma espada, Murshad desalojou o capacete de Sigurd e, com a outra, cortou sua garganta. Sigurd caiu morto imediatamente, cumprindo parcialmente a profecia do estandarte do corvo. No entanto, um dos vikings de Sigurd cravou sua lança na barriga de Murad. Murad desabou, mas antes de morrer, ele reuniu forças para arrancar o casaco masculino do viking, então esfaqueou o homem 3 vezes no peito. É uma cena magnífica e poética. Não sabemos se isso realmente aconteceu exatamente como descrito. A morte de Sigurd foi o ponto de virada. A rebelião se desintegrou. O exército de Brian Boru invadiu o campo enquanto seus inimigos debandavam. Como em muitas batalhas medievais, a maioria das mortes ocorreu durante a fuga. As tropas de Boru abateram seus inimigos durante a fuga. Muitos nórdicos se afogaram tentando fugir para seus navios na Baía de Dublin. Em meio ao triunfo de Munster,
Brodir e alguns vikings passaram pelas linhas inimigas e entraram na tenda de Brian, onde o idoso alto rei orava. A maioria dos vikings confundiu este velho ajoelhado e agarrado a uma cruz por um monge, mas Brodir o reconheceu imediatamente. Com um único golpe de seu machado, Brodir rachou o crânio de Brian. As tropas de Brian rapidamente capturaram Brodir e seus aliados. Horrorizados com a visão de seu rei morto, os guerreiros irlandeses mataram Brodir instantaneamente, abrindo sua barriga, embora algumas fontes afirmem que o torturaram até a morte mais tarde. Foi um clímax dramático para uma batalha horrivelmente sangrenta. Apesar da morte de Brian, seu exército venceu. Todos os mercenários vikings capturados foram executados. A cautela tardia de Sihtric valeu a pena. Dublin foi poupada. As baixas foram horrendas em ambos os lados. O filho mais velho de Brian, 2 netos, um sobrinho, irmão e muitos nobres e líderes de clãs irlandeses morreram. O irmão de Hrothgar Ospak também morreu. A Batalha de Clontarf é essencialmente a clássica vitória de Pirro. A morte de Brian e Murchad provocou a queda do poder de Dalgash. O filho mais novo de Brian assumiu o trono, mas era um substituto inferior ao pai, e o império desmoronou. A hegemonia conquistada a duras penas por Boru desapareceu. No final, os 2 líderes distantes triunfaram. Mar Shagnal recuperou o alto reinado, mantendo Sihtric no controle de Dublin. Sihtric sobreviveu ao grande conflito entre altos reis e dinastias rivais da Irlanda. Sua posição ficou quase inalterada. Ele continuava sendo cliente do alto rei, embora de um distinto. Dublin, dominada pelo reino de Leinster, já não era mais um centro de poder na Irlanda, mas permanecia como o porto mais importante da ilha. Certamente já não era mais uma cidade viking. O comércio em Dublin aumentou a riqueza de Cedric. Em 1029, ele pagou um enorme resgate para libertar seu filho Olaf da custódia do rei de Brega, pagando 1.200 vacas, 120 pôneis, 60 onças de ouro e 60 onças de prata. Ele recompensou o homem que conduziu as negociações com 80 cabeças de gado. O descendente dos invasores vikings agora era um rico e bem situado sub-rei irlandês. Em 1028 ele fez uma peregrinação a Roma. Por todas as contas, ele era um cristão sincero que buscava perdão por seus pecados no centro do mundo cristão latino. Ao retornar, ele fundou a Catedral de Christ Church em Dublin. O fim de Cithric não foi pacífico. Em 1035, outro governante nórdico gaélico, Ecmarcov mac Ragnar das Hébridas, conquistou Dublin e expulsou Sihtric para o exílio. Sihtric morreu em 1042, provavelmente enquanto viajava em outra peregrinação a Roma. Durante o próximo século, Dublin foi disputada por vários reis irlandeses. Às vezes, os nórdicos voltavam a controlar a cidade, mas eles eram diferentes. Embora os vikings tenham trazido muitas mudanças para a Irlanda, ela também os transformou profundamente. No século XI, os nórdicos da Irlanda já não eram mais vikings como costumamos imaginá-los. Eles falavam gaélico, praticavam o cristianismo e agora eram em sua maioria de ascendência mista irlandesa e nórdica. Os rituais funerários pagãos foram substituídos por práticas cristãs. Os nórdicos não perderam suas habilidades no mar e suas frotas continuaram valorizadas entre os reis da Irlanda. A partir deste ponto, fica difícil distinguir onde começam e terminam os irlandeses e os nórdicos. Os nórdicos que permaneceram na Irlanda agora possuíam uma identidade própria na Inglaterra. Eles eram conhecidos como Östmen, homens do leste da Irlanda. Então, no exterior, os nórdico-irlandeses eram reconhecidos como distintos de outros escandinavos. Este foi o resultado final daqueles primeiros ataques vikings aos mosteiros da Irlanda nos tumultuados dias dos séculos 8 e 9. O legado viking da Irlanda, como aponta Lars Brownworth, é um emaranhado.
Os nórdicos fundaram as grandes cidades comerciais irlandesas, como Dublin, Cork, Limerick, Wexford e Waterford, mas sua fama de invasores brutais foi justificada. Eles trouxeram muita destruição para uma civilização irlandesa em seu auge. Inúmeros homens, mulheres e crianças irlandeses morreram na violência da época, e muitos mais terminaram suas vidas na escravidão, vítimas do notório comércio de escravos trazido para a ilha pelos vikings. Este comércio de escravos levou muitas vítimas irlandesas à miséria em lugares distantes, já que os mercados mais favorecidos pelos nórdicos eram as ricas cidades bizantinas e muçulmanas do sul e do leste. A escravidão fazia parte da Irlanda durante a era de São Patrício, mas havia desaparecido. Foram os vikings que a reintroduziram. E o comércio de escravos prosperou na Irlanda pós-viking. A igreja condenou isso, lembrando o sofrimento de São Patrício como escravo. Em 1171, quando os exércitos ingleses tomaram o poder na Irlanda, um clérigo irlandês proclamou que Deus os enviou para acabar com o comércio de escravos. Esta é uma conclusão discutível, já que muitos irlandeses viam a presença inglesa como opressiva durante o período. No entanto, é significativo e interessante que um clérigo irlandês tenha feito este comentário. Talvez Dublin seja o legado mais positivo da era Viking. Seu crescimento prosseguiu, e na Alta Idade Média era reconhecida por seus artigos de luxo. Ouro, prata, armas, sedas e cavalos eram todos negociados em Dublin, e comerciantes acorriam ao porto de longe e largo. De fato, foram os nórdicos que trouxeram a moeda para Dublin inicialmente. A cidade era de fato um dos centros internacionais do cristianismo. Dublin produziu a primeira classe de comerciantes da Irlanda. O início do século XI foi um período em que a era viking chegou ao fim em toda a Europa noroeste, em parte porque os próprios vikings se adaptaram tão bem aos territórios que invadiram. O cristianismo se espalhou por toda a Escandinávia. No início do século XII, o rei da Noruega seria o cruzado Sigurd I, que navegou com uma frota de nórdicos cristãos para ajudar o rei Baldwin de Jerusalém em sua cruzada contra os turcos. Juntos, Baldwin e Sigurd visitariam o Rio Jordão, o local do batismo de Jesus Cristo. É notável encontrar um marinheiro nórdico venerando Cristo na terra de seu nascimento e morte ao lado de um rei cruzado. As mudanças que ocorreram na Irlanda eram semelhantes às mudanças que se espalharam por todo o antigo mundo viking. O século XI provaria ser um período momentoso na história europeia. O cristianismo latino emergiu como uma potência ascendente no mundo mediterrâneo. As populações estavam crescendo da Itália à Inglaterra, a riqueza estava aumentando e o poder militar estava em ascensão nos reinos do oeste latino. Essas mudanças também impactaram a Irlanda. Os vikings trouxeram grande parte dessa mudança. Sua violência e brutalidade endureceram as organizações militares e políticas dos irlandeses, e seu incansável vagar trouxe aumento do comércio. Mas talvez tenham sido os próprios nórdicos que experimentaram a maior mudança. Até meados do século XII, eles quase desapareceram como um grupo distinto na Irlanda, assimilados pelos irlandeses. Quando os anglo-normandos chegaram para conquistar a Irlanda em meados do século XI, os vikings já haviam partido. O que restou foi a nova Irlanda que eles ajudaram a criar.